também é responsável por manter o nosso senso de equilíbrio? Ele é um órgão complexo e aí existem muitas doenças que podem afetá-lo, viu? Por isso, nós convidamos a médica otorrinolaringologista, doutora Isabelle Braz, que veio participar do programa. Bem? Boa tarde, maravilhosa. Boa tarde. Tudo bem? Tudo jóia. Ó, doutora Isabelle, eu falei aí, né, sobre um órgão muito complexo. E a gente separou uma imagem para o pessoal de casa entender. Porque às vezes a gente vê só aqui esse buraquinho, nem imagina o que tem por dentro, né, doutora? Tá aí na tela, explica um pouquinho pra gente, um resuminho, né? Então, obrigada pela oportunidade, primeiramente, né? Essa fotozinha aí tá mostrando as 3 partes principais do ouvido, que é a parte da orelha externa, que seria o pavilhão auditivo, e esse condutozinho, esse buraquinho que vem do ouvido, que vai até lá dentro do ouvido, que ele é totalmente tampado pela membrana timpânica. Tá. Depois da membrana timpânica vem o que a gente chama de orelha média, que é onde tem os ossinhos da audição, que é onde tem uma cavidade que se comunica com o nariz. E essa parte é bem importante para a audição, que é onde tem algumas infecções, principalmente na infância, tem bastante infecção nessa parte. E também tem a parte interna, que é onde está o famoso labirinto, e também a parte da cóclea, que é a parte responsável pela audição também. E às vezes, né, doutora Isabela, a gente fica meio tonto e diz, é uma tontura na cabeça, só que é o ouvido que é responsável por esse senso de equilíbrio sempre. Ele é um dos responsáveis, né? Tem, assim, o equilíbrio é uma tríade, o principal é o labirinto. Na verdade, os 3 são importantes. O labirinto, a visão, a propriocepção, que é quando a gente não tem visão nem audição, a gente consegue saber onde está. Se localizar. Digamos assim, né? Então, a parte cerebral também, que é bem importante também nisso. Mas guardadinho no nosso ouvido, né, tem uma parte bem importante. Isso. Alguns hábitos que a gente tem no nosso dia a dia, a gente tem muito problema com secreções no nosso corpo. Isso. E quando o assunto é cera, a gente vai lá, coloca o cotonete. Quando tá coçando, eu costumo fazer assim, ó. Que talando da moléstia, reclama que só. Tem também, a gente pega um palitinho de dente, um palitinho de fósforo, coloca ali aquela coceirinha gostosa, chave do carro, tudo vai pro ouvido. Conta os riscos que a gente corre com esses hábitos, doutora Isabelle. Então, o que acontece? Quando você mexe no ouvido, na parte externa do ouvido, né? Na parte externa tem o principal, a gente mexe no ouvido principalmente pela cera, né? Tá. Então, o ouvido ele tem um mecanismo próprio de remoção de cerume. Então, a parte mais externa, o terço externo, tem um localzinho que tem cílios que coloca a cera para fora. É ali mais ou menos onde é produzido e ele vai colocando para fora. Então, é só enxugar ao redor. O que acontece é que a gente coloca a cotonete, a chave de carro, você vai empurrando a cera para dentro e a cera fica numa partezinha que não tem cílios para colocar para fora. Aí fica lá formando o que a gente chama de rolha de cerume. Tá. E aí vai dar problemas auditivos, coceira e pode dar infecções também, infecções externas. Além disso, quando você mexe no ouvido com cotonete, palito, chave de carro, você tem um risco de lacerar, de fazer um cortezinho na parte externa do ouvido. E isso causa infecções, porque a parte as bactérias que vivem na parte externa do nosso corpo, na pele, não são as mesmas que vivem dentro. Se elas entrarem, já deixa desequilibrada a situação ali, né? Infecciona. Ó, doutora, você falou aí sobre infecções. Há algum tempo a gente já aprendeu que tudo que termina em ite é inflamação, né? Tá inflamado. E eu acho que falar em otite é algo bem comum. Isso. Talvez eu acho que os bebês, as mamães de bebês sempre ficam mais preocupadas. A otite pode acontecer a qualquer momento da nossa vida? O que é que faz acontecer isso, doutora? Pode, a qualquer momento, né? A gente separa em 2 grandes grupos, são as externas e as médias, né? As externas é quando comete o pavilhão auditivo, esse condutozinho, esse canalzinho que vai até a membrana timpânica, né? Então, geralmente está associada a banhos de piscina, manipulação do ouvido com cotonete ou com outras, com chave ou com palito, enfim, com manipulações do ouvido. E também pode estar relacionado, por exemplo, com piercing, que a gente pega muito no pronto-socorro. Pessoas que colocam piercing no ouvido, dá o que a gente chama de pericondrite, que é infecção nessa cartilagenzinha aqui, abscessos, que é acúmulo de pus nessa região. Então, essas são as infecções externas do ouvido. Aí tem as infecções médias, né, da orelha média, que são as otites médias agudas. Que geralmente acontece pode acontecer em qualquer idade, na verdade, desde da infância, na fase do adulto e do idoso, mas é mais comum na infância, bem recorrente na infância, pode ser bem recorrente. Então, o que acontece é que naquele localzinho onde tem
mantém os ossinhos, que tem a cavidade que a gente chama orelha média, pode acontecer de infeccionar, né? Geralmente é uma complicação de infecções nasais. Tá. Então fica como interligado, se né? Fica interligado. Uma das complicações é a infecção dessa orelha, fica cheio de pus ali, né? E dessa infecção da otite média pode ter o que a gente chama a famosa labirintite. Sim. Que é quando a gente tem muita secreção, está muito inflamada a orelha média. Aí tem um canalzinho da cóclea que separa a orelha média da orelha interna, que é uma forma de comunicação, na verdade, que é a janela redonda, né, da cóclea. Então, o que acontece é que, às vezes, quando você tem uma infecção muito grave de ouvido, a bactéria ela pode infeccionar também a parte interna, certo. Que seria o labirinto, são as labirintites, tá. Né? Que aí a pessoa chega com muita tontura, vomitando, na maioria das vezes tem que ser internada para tratar. É muito comum a gente ouvir falar em perda auditiva, que muitas vezes até a gente relaciona quem está mais idoso ou tem mais idade, mas também pode acontecer com os mais jovens, que às vezes a gente fala, a pessoa diz, Pia, não está ouvindo nada, tá moquinho, tô moquinha. Doenças como essas, uma inflamação, otite ou labirintite, podem causar perdas auditivas, doutora Isabelle? Pode causar. Na infância, uma das principais causas, né, são as infecções de repetição de ouvido, né? Então, por isso que quando tem infecções de repetição de ouvido, a criança precisa ser acompanhada por otorrino, por especialista em audição, porque às vezes tem que intervir, tem que fazer cirurgias. Então, se tiver muita infecção de ouvido, o que pode acontecer é uma perdazinha da audição. Por quê? Porque essa infecção ela pode causar uma perda das células da cóclea. Tá. Então, a infecção de repetição pode ocasionar. Tem também outro problema que a gente chama de otite média serosa, que é quando tem um acúmulo de secreção dentro do ouvido, que não é infeccioso, mas é devido a infecções de repetição. E aí a criança passa a não ouvir bem mesmo, porque tem secreção dentro do ouvido. Aí existe um tratamento, acompanhamento, e às vezes a gente coloca um tubinho para drenar essa secreção do ouvido para a criança voltar a ouvir melhor. Tá. Ó, estão chegando algumas perguntas no nosso WhatsApp. Se você quiser mandar a sua, é 988933999. No próximo bloco, doutora Isabelle volta. A gente também vai falar sobre zumbido, que é uma queixa frequente, né? E às vezes a pessoa diz, estou escutando um zumbido, como é que faz? E atrapalha muito a vida. Então, ó, nosso WhatsApp está aberto, as perguntas estão chegando. Doutora Isabelle continua e volta já já. Combinado? Combinado. Obrigada, maravilhosa. Obrigada. Agora, pessoal, vocês já conferiram as ofertas da maior promoção de tintas e também de decoração lá na Ferreira Costa? Ó, são milhares de produtos com descontos para renovar a sua casa com o seu estilo. Bora conferir as ofertas de hoje? A massa corrida PVA Coral, sabe quanto tá custando? R$ 58,90. Olha o tamanho da massa corrida, minha gente. É para dar uma geral na casa, né? Que tal o impermeabilizante Cicatop sem cica? Apenas R$ 69,90. Então, se você está precisando impermeabilizar tudo, aproveita essa super promoção. E, gente, são mais de 20 mil opções de cores de tintas e você ainda pode levar tudo do jeitinho que eu adoro, em até 10 vezes sem juros, viu? Confere mais essas aqui. Tinta acrílica fosca da Ikine, só R$ 189. Achou bom, né, minha gente? Do ladinho, ó, tem a tinta acrílica Souvenir. O balde, minha gente, tem 20 litros. Sabe quanto custa? R$ 299. Então não perca essa chance. Passe agora mesmo na Ferreira Costa, que fica logo ali, né, na estrada de Cabedelo, e é aberta de segunda a sábado, sempre das 8 da manhã às 9 da noite. Domingo também abre, tá? Das 9 da manhã às 7 da noite, com estacionamento gratuito. Pinte o 7 com Ferreira Costa, sua casa com o seu estilo. Então, aproveite. Agora, nada mal, né? Começar um fim